Maurício, eu queria que você falasse com relação ao Neymar, explicasse essa folga que foi dada, esses 2 dias a mais, e se realmente você sentiu que ele está muito estafado e resolveu tomar essa decisão por conta disso. Realmente a gente, junto com a comissão técnica, com os cientistas, pessoas que conhecem do assunto, achou por melhor dar mais 2 dias para ele e por isso essa folga. Muricy, queria que você falasse sobre a chegada desses jogadores aí, né? A diretoria saiu às compras, trouxe 3 jogadores ainda. Parece que as compras ainda não acabaram, podem pintar mais jogadores do mercado interno. Mas essas 3 peças, né? Allan Kardec, Ibson e Henrique, o que representa para você? O quanto que é uma dor de cabeça boa que você vai ter a partir de agora para montar esse meio-campo do Santos? Porque às vezes a gente pensa que tem muita gente e não tem nada. Então, já estou no futebol há muitos anos e não pode um time grande que disputa tudo ter um elenco tão reduzido como a gente tinha. Então, por isso que chegou esses jogadores e se tiver bom negócio no mercado, também pode chegar mais. Muricy, começo de campeonato, estamos praticamente com 1/3 da competição já completada, né? O Corinthians disparou, a diferença para o Santos são de 17 pontos. Queria saber o que você pensa a respeito disso, esse começo do Corinthians, bastante incomum, né, em termos de futebol. Se é competência mesmo, se é uma boa dose de sorte também. E o que você pensa em relação a agosto, que você terá 8 jogos em um mês? Bom, primeiro, em relação ao Corinthians, eu acho que, diferente do que é a nossa cultura, depois da Libertadores, a pressão que a mídia fez e a torcida fez para tirar o treinador foi muito grande, e aí o dirigente foi muito bem, manteve o treinador, manteve o mesmo planejamento, e é isso. Então, mais uma vez mostrou que não é porque você não ganha uma competição que está tudo errado. Às vezes você não ganha porque o outro time foi melhor. Então você que tem que achar se está sendo feito as coisas corretas ou não. Então os dirigentes do Corinthians acertaram em manter a comissão técnica, manter os jogadores, ainda reforçar o elenco. E é isso. O futebol hoje realmente sequência de trabalho, é conjunto. E por isso o Corinthians está merecido nesse momento. Em relação a nós temos que... Claro que agora pôr a cabeça no brasileiro, porque a gente apostou na Libertadores, que era o nosso grande objetivo, né? Claro, a partir de todos os jogadores voltando, a gente volta a ser uma equipe competitiva. Muricy, queria, por favor, 2 perguntas. Tomando por base o que fez o São Paulo quando foi campeão do mundo em 2005, mais ou menos ali para setembro, outubro, o departamento médico, fisiologia, sentiram os jogadores um pouco cansados, eles deram uma folga grande durante o Campeonato Brasileiro, caíram várias posições, priorizando o Mundial no final do ano para depois fazer uma espécie de outra pré-temporada para os caras chegarem inteiros no Mundial. Queria saber como é que você está projetando esse segundo semestre até o Mundial e como é que você imagina essa situação. Dá para fazer um Campeonato Brasileiro forte, brigando pelo título e chegar bem também no Mundial no final do ano? Bom, acontece que o São Paulo, no momento depois da Libertadores, jogou mais jogos do que nós. Nós estamos jogando muito pouco. Nós estamos mais treinando do que jogando, porque a CBF realmente entendeu nossa situação, que o número de jogadores que nós temos é muito pequeno. Então, nós temos que jogar mais agora. Então, é ao contrário, a gente está sobrando agora fisicamente, a gente não está cansado, mas se chegar perto da competição, se tiver um ou outro jogador com problemas que hoje dá fácil para detectar o jogador que está cansado, a gente pode pensar diferente, né? Mas por enquanto não. Por enquanto a gente está pensando em dar ritmo ao time, treinar forte o time, porque a gente ficou muito tempo sem jogar, né? E uma outra, se você me permite, muita gente falando, né, das estrelas dentro de campo sendo sondadas, recebendo convites. E o treinador? Você recebeu algum convite? Foi sondado? Tem alguma possibilidade do Muricy sair? Ou o Muricy continua até o final do ano, cumpre o contrato, nenhuma chance, nem de repente se pintar uma seleção brasileira, o Muricy não sai antes do Mundial? Não, meu contrato é até a Libertadores do ano que vem, né? Então não tem nenhuma chance de sair agora. Claro que em termos de seleção é uma outra coisa, mas a gente não está pensando porque
eu, como conversei com o presidente na época, o planejamento é de continuar com o técnico até o dia da Copa do Mundo, e também concordo, porque o grande objetivo da seleção brasileira é a Copa do Mundo, não é a Copa América nem a Copa das Confederações. A gente tem que entender isso, o país tem que entender isso, porque esse é o planejamento. Está se fazendo uma renovação, e uma renovação demora um pouco, está se pondo garotos para quando chegar na Copa do Mundo ficarem experientes. Então nós temos que entender. Eu acho que antes da Copa América todo mundo entendia isso, mas o futebol, infelizmente, quando perde, as pessoas mudam tudo. Só que o que a gente parece na seleção brasileira, que existe muita convicção do que estão fazendo, e isso é o mais importante. Estão conscientes do que o objetivo é a Copa do Mundo, e nós, torcedores, também temos que entender isso. Não era o objetivo da Copa América, não. É de formação de time. Então a gente tem que ter paciência. Muricy, dos reforços que chegaram, qual deles tem mais chance ou algum tem chance de já começar jogando na próxima quarta? Não sei, o Ibson já está em ordem, mas teve que ir até a Rússia para a rescisão. Vamos esperar a chegada dele para ver como é que ele chega. A viagem é complicada, né? E o Henrique não, o Henrique está com problema ainda no pulso. Então o que tem mais chance mesmo é o Ibson. Muricy, o que você achou da participação dos jogadores do Santos na Copa América? Assim, a sua avaliação, você acha que eles foram bem, o que faltou, enfim? Bom, eu acho que como toda a seleção brasileira, oscilou um pouco, não começou bem, e por incrível que pareça, é difícil a gente falar isso, acabou muito bem. Aí você pergunta, mas perdeu? Mas a gente já está analisando o jogo, porque pênalti não é jogo. Então, começou, volto a repetir, oscilando a seleção brasileira e acabou muito bem. E os jogadores nossos igual, começaram mais ou menos. O Neymar participou mais dos outros jogos, fez gols. O Ganso fez o que ele gosta de fazer, que é assistência, que é o que ele tem de melhor. Então está dentro da normalidade. Mas o importante é que eles vão tendo experiência, né? E uma experiência, às vezes, traumática como foi essa, é bom para o jogador amadurecer bastante. Então, por isso que eles devem chegar na Copa do Mundo 100% no que diz respeito à experiência. Sí, hola. Le pregunto en español, soy del diario Marca de España. Sobre Neymar, ¿usted cree que Neymar va a jugar en el Real Madrid? Y si juega en el Real Madrid, ¿cómo cree que lo va a hacer? Bom, eu acho que Neymar tem que escolher bem o time que vai jogar. O Real Madrid, hoje em dia, é um time muito tático. É um time que tem muita gente no seu elenco. E o Neymar, pela maneira de jogar, não é um treinador tático, é um treinador técnico. Então vai ter um pouco de dificuldade no Real Madrid, se for para o Real Madrid. Então, já Barcelona, as características diferentes. Característica de técnica, pura técnica, que é muito parecido com os brasileiros. E por isso que os brasileiros se dão muito bem no Barcelona. Então, é uma opinião de um técnico, né? Mas é problema de negociação, é problema do jogador com o clube. Y la última, ¿cómo puede usted ganarle al Barça de Guardiola si ni siquiera, por ejemplo, José Mourinho le ha ganado? ¿Cómo piensa enfrentar ese partido? Bueno, en el Mundial que disputó Internacional con Barcelona, era lo mismo. Barcelona era disparado favorito y perdió. No fútbol tudo pode passar. Mourinho trabalha bem, mas nós outros acá também trabalhamos. Então, tudo pode passar. Muricy, o Edu Dracena, sua direita. O Edu Dracena foi perguntado ontem sobre seleção brasileira, é um jogador de 30 anos. Ele falou que ainda sonha, né, com seleção brasileira. Ele é capitão do seu time. Você acha que tem que ser assim mesmo, jogador, não veterano, mas um pouco mais experiente, tem que sonhar com seleção brasileira? O que você pensa com relação a isso? Eu acho que o jogador tem que pôr o objetivo maior de tudo. Tem que ser no limite. Tem que buscar, como o Tele falava, a perfeição. É difícil você ser perfeito, mas tem que ter uma linha e o jogador tem que ir atrás daquela linha. Claro que a perfeição não vai chegar, mas tem que chegar perto disso. Então, eu acho correto. Acontece que o jogador sabe a fase que está passando. Então,
começa a acreditar nas coisas. Então, o Edu, realmente, ele e o Dorival estão passando uma grande fase e tem que pensar grande. Tudo é possível. Ô, mano. O Neymar. O Muricy, desculpa. Desculpa. Muricy, Deixa eu ver a relação aqui. 11h15, tá certo. Qual a avaliação que você faz do trabalho do Mano Menezes na seleção brasileira? Você citou agora há pouco que acha que a renovação está no caminho certo, mas particularmente você acha que ele fez um bom trabalho nesse primeiro ano de seleção? E outra coisa, como ele está muito pressionado, o seu nome sempre vem à tona por você ter sido uma primeira opção, coisa que ele não foi. Você imagina que no Santos você teria a mesma dificuldade no Fluminense para uma liberação? Eu acho o seguinte, eu acho que tudo na vida você tem que, antes de começar as competições, você tem que planejar e ver o que vai ser feito, o que é o pensamento de todos. E o pensamento da seleção é o que o Mano está fazendo, porque todo o país estava de acordo com isso. Acontece que no futebol, quando não se ganha, todas as pessoas já mudam de pensamento rapidamente. Então a gente tem que saber que quando acabou a última Copa do Mundo, o Brasil todo queria uma renovação, né, de jogadores, de idade, fazendo um time para 2014. Né? Então foi feita a convocação e muito pouco se nós discordamos da convocação. Pode ter uma preferência ou outra, nós torcedores que eu falo. Então a gente tem que entender, a imprensa, torcedores e todos nós do futebol temos que entender o que foi proposto. O que foi proposto é o que está sendo feito. E se vê que tem muita convicção. Agora, é assim, a pessoa tem que saber que a seleção brasileira é duríssima, porque no Brasil todos nós pensamos que somos técnicos, e aí, né, começa a dar opinião atrás de opinião. Mas o que percebe-se é que a comissão técnica está muito consciente do que está fazendo, né, e eu acho que essa equipe vai chegar muito forte no Mundial de 2014. Já mostrou nesse último jogo. Infelizmente, futebol é assim. Né? A gente faz uma pergunta, e eu conversava muito com a comissão técnica. Se a bola tivesse entrado uma vez, bom, já mudaria todo o nosso discurso. Nós íamos falar que o planejamento está correto, que o Mano está correto, que tudo está correto. Por causa de uma bola. O futebol é assim, às vezes. A bola bate e entra, está tudo certo. A bola bate e sai, está tudo errado. Então não pode ser assim. Quem dirige a seleção brasileira tem que pensar, né, no que o objetivo foi traçado, que é 2014. Então o trabalho está muito no começo ainda, mas já está num bom momento, assim, que a gente pode dizer do Mano, é que tudo que todo mundo queria ele está fazendo. Então ninguém pode reclamar.